Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler um versículo da palavra de Deus, apenas um versículo. É muito simples. Quando o pastor Marcelo me chamou ontem, me falou que se eu poderia estar aqui hoje, esse texto vem na minha cabeça, é um texto muito simples, mas tem algumas verdades aqui muito interessantes, né? Verdade que vocês já conhecem, né? E conhecem muito bem. Mateus, capítulo de número 5, no versículo de número 18. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Podeis ser. Querido, nós lemos um texto, como eu disse aqui, muito conhecido de todos nós. É um texto que todo mundo conhece, todo mundo sabe de cor, mas eu costumo dizer que tudo que é fácil de você decorar é difícil para você cumprir, né? Às vezes passa pela vida da gente e a gente nem percebe, que isso se torna tão comum, né? Você vê a riqueza do Salmo 23, né? As pessoas lêem o Salmo 23 assim, né, às vezes não vendo o valor, né? Porque é um salmo que ele ficou muito popular, né? Ele ficou muito popular, ele ficou muito simples, né? E as pessoas às vezes nem dão valor e nem percebem o conteúdo daquele salmo, né? Aqui, esse texto é a mesma coisa, né? Esse texto ele pertence a um maior sermão de Jesus. Quando eu digo maior sermão de Jesus, porque Mateus ele registrou esse sermão na íntegra, né? Lucas também, mas Lucas fez apenas um resumo lá no capítulo 6, versículo 20 em diante, me parece que até o versículo 29, né? Ou 17 ao 29, ele fez um resumo, mas Mateus, porque escreveu para o judeu, ele escreveu a obra completa. E esse sermão de Jesus, ele é importantíssimo na vida de todos nós. Claro que toda a Bíblia é, né? Às vezes as pessoas dizem para mim assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, vou ler a Bíblia toda. Parabéns, tá? Parabéns, né? Eu, quando era mais garoto, empolgado, eu li a Bíblia toda, né? Quando chegou naquele negócio, fulano gerou fulano, fulano gerou Bertano, se você não tiver compromisso, você volta. E aí eu não aconselho ninguém, eu vou ler a Bíblia, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas se você quiser, parabéns, é bom. Tudo que você se dedica à palavra de Deus, conheço pessoas que escreveu a Bíblia à mão, né? Esse é mais corajoso ainda, né? Mas, irmão, se você... esse sermão de Jesus, que é do capítulo 5 ao capítulo 7, esse você não pode deixar de não somente ler, mas estudar. Não somente estudar, também praticar. Eu já falei aqui uma coisa que tem um slogan chinês que diz o seguinte: quando eu leio, eu esqueço. Quando eu vejo, eu me lembro. E quando eu aprendo, eu pratico, né? E esse sermão de Jesus é para ser praticado, porque aqui Jesus, olha, tudo que Jesus falou foi espetacular, né? Mas aqui, irmão, tem texto e contexto, né? Você sabe que o que é a doutrina bíblica? São as verdades fundamentais bíblicas expressas em ordem sistemática, né? Tudo com mais de três textos com contexto para você formar uma doutrina. Interessante que você pega aqui o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, olha, irmãos, você não precisa sair daqui. Tem tudo que você precisa. E você pega qualquer texto desse e você pode ir em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Jesus, quando ele fez esse sermão, e Mateus fez questão de registrar, porque ele escreveu para o judeu, né? Então ele fez questão de registrar esse sermão na sua totalidade, né? Por quê?
Porque esse sermão é o manual do cristão, é o manual daqueles que servem a Deus. Hein? Aqui tem tudo. Você pode ver, vocês que frequentam a culto terça-feira, pastor Marcelo, de vez em quando está falando aí. De vez em quando ele está falando desse sermão aqui. Capítulo 6, então, está sempre falando do capítulo 6, né? Que aqui tem tudo, aqui tem como você relacionar com Deus. Né? O capítulo 6, ele vai te ensinar como orar, os elementos que você tem que ter na oração. Por que que Jesus, ele citou a oração do Pai Nosso? Qual foi a razão? Né? Ele fala do perdão, ele fala do jejum, ele fala também como nós devemos nos proceder. Então, ele é completo, irmão, é completo. Por que que Jesus, ele falou esse sermão? Ele falou esse sermão para quê? Para que o povo, irmão, tivesse acesso à graça de Deus. Quando você cumpre esse sermão aqui, coloca isso no teu coração, né? Você tem certeza de uma coisa, você está debaixo da graça de Deus. Né? E também tem uma coisa muito interessante aqui, ensina também a prosperidade. Né? Jesus, você já viu o capítulo 6, Jesus falando de tudo que a gente tem necessidade, já viu? Ele vai citando tudo que nós precisamos, temos necessidade, aí ele fala, não se preocupe com essas coisas. Interessante ele falar isso, né? Não é? Aí no versículo 33, né, do capítulo 6, o pastor Marcelo fala muito sobre isso, né? Aí ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isto é, olha, não se preocupa não, se você buscar o reino de Deus, se você trazer o reino de Deus para a tua vida, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ter falta de nada, porque Deus vai cuidar da sua vida. E logo no início do sermão, Jesus faz o sermão da bem-aventurança. Você pode ver que até o capítulo, o versículo 11, você vai ver Jesus falando de bem-aventurança, que é, né? Ele estava falando ali de quê? De relacionamento com Deus. Como nos relacionar com Deus. Como ser amigo de Deus. Quando ele fala a palavra bem-aventurado, né, todos nós sabemos que é feliz, mas não é uma felicidade de você dar gargalhada. Né? Não é uma felicidade que você deu uma gargalhada, passou, não. Esse bem-aventurado, ele fala de gozo na sua alma. É uma profundidade na sua alma, tá? Interessante que, quando você fala bem-aventurado, quer dizer bem-estar, bom estado, bom relacionamento, ou um relacionamento estreito com Deus. Isto é, quando você estreita o seu relacionamento com Deus, quando Deus é seu verdadeiro amigo, quando você é amigo de Deus. Você já imaginou você ser amigo de Deus? Hein? Um Deus que criou o céu, que Ele criou a terra, né? E que Ele criou todas as coisas, um Deus que te criou, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que Ele criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, e Ele está em todos os lugares. Então, é o seguinte, você ser amigo de uma pessoa dessa, você não precisa marcar audiência, precisa? 2h da manhã, você quer falar com Deus, você fala, vou falar com meu amigo. Não é? E quando ele usa a palavra bem-aventurado, ele está dizendo, olha, é um relacionamento estreito com Deus. Né? E aqui ele mostra alguns requisitos aqui para você que te aproxima de Deus, que torna você amigo de Deus. Você começa ali no versículo 3, vai até o versículo de número 9 e 10, você vai ver que ele vai falar de coisas que você precisa fazer, que você tem que fazer como cristão, para quê? Para você agregar a graça de Deus, né, para ter um relacionamento estreito com Deus. E aqui ele fala, no versículo 8, o que nós lemos, ele fala, bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Nossa, quando eu estava olhando, analisando esse texto, falei, meu Deus do céu,
É muita responsabilidade. Né? Ter um coração limpo para ver Deus. Né? Então, ele está dizendo o seguinte: se o seu coração não é limpo, não adianta frequentar a igreja. Não adianta você ser bonzinho, não adianta ser do ciclo de oração, não adianta você cantar no grupo de coreografia. Teu coração tem que estar limpo. Ou não? Claro que ele não estava falando desse, né, o coração aqui, né? Esse músculo aqui que joga o sangue no corpo, o cérebro. Não está falando disso, ele está falando do intelecto. Quando você fala em coração na Bíblia, tem 5 sentidos. Aqui ele está falando exatamente, né, do seu intelecto, da sua sensibilidade e da sua vontade. Exatamente o quê? Ele está falando a nossa semelhança com Deus. É quando nós deixamos, preste bem atenção, quando ele fala de contaminar o coração, ele está falando de você contaminar o seu intelecto, a sua sensibilidade e a sua vontade. Exatamente a semelhança que você tem com Deus. Né? O que nós temos que vai nos diferenciar dos outros animais. Né? Nós não temos o poder de criar, mas temos o poder de transformar o que Deus criou, ou não? Né? Nós temos o intelecto, a sensibilidade e a vontade, é aquilo que Deus nos deu, que nos torna a coroa máxima da criação de Deus. Então, você já pode dizer: eu tenho que glorificar a Deus, sabe por quê? Eu sou a coroa máxima da criação de Deus. Deus nos criou para quê? Para nós representar Ele aqui na terra, para nós administrar todas as coisas para Deus aqui, e depois dar conta para Ele. Esse que é o grande problema, não é? Então, ele está falando exatamente disso, quando nós deixamos, quando nós limpamos o nosso... Quando Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, você vê que Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes só para falar sobre o tempo. Né? O livro de Salomão, ele tem o título de A Sabedoria de um Pregador, e ele escreveu só porque Salomão já estava assim um pouco velhinho, igual João Miranda. Né? Ele fala que ele já tinha 76 anos, né? Eu estou com 74. Né? Ele já tinha descoberto que tinha prazo de validade. E ele naturalmente pensou assim: nossa, eu fiz tanta burrada quando era jovem. Né? Eu, quando olho no retrovisor da vida, eu penso a mesma coisa que Salomão, sabia? Né? E Salomão falou: eu vou escrever alguma coisa aqui para dar experiência para o jovem. Eu vou escrever alguma coisa, você pode ver, que você vai ver que ele só fala sobre o tempo, e ele começa a falar dos fracassos dele, do que ele fez, né? Aí ele fala que, você pega o capítulo 3, aí você vai ver ele falar só sobre o tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de sarar, há tempo de amar, há tempo de odiar. Ele vai dizer, há tempo. Mas quando chega no capítulo 9 e versículo 8, ele fala assim: olha, mas todo tempo seja alvo teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Preste bem atenção, há tempo para tudo e você tem que respeitar isso. Aquela história que diz assim: ó, tudo passa, tudo vai passar. É verdade, sim, mas a Bíblia diz, o que Salomão fala? Olha, sabe de uma coisa? Olha, mas em todo tempo você seja alvo teus vestidos, isto é, tenha tua mente pura, limpa. Ou não? Davi experimentou, pastor Marcelo, um momento de angústia, ou não? Quando ele confrontou com o pecado, quando ele acordou, porque quando nós estamos pecando, e nós estamos sujando o nosso coração, a gente não está nem percebendo. Agora, quando acorda, quando Natan acordou Davi, ele caiu no arrependimento, e ele escreve o Salmo de número 51, né? Aí ele começa o salmo dizendo assim: ó, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga
as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente as minhas iniquidades e purifica todos os meus pecados. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado, e o meu pecado está sempre diante de mim. É do capeta o negócio, irmão. Olha, do capeta o negócio. Você vê que Salomão, Jesus falou assim, bem-aventurado o livre coração, porque ele vai ver Deus. Davi só via desgraça, já viu? Ele falou, olha, você já viu, talvez nunca aconteceu com você, de você transgredir a lei de Deus. Mas quando você transgride a lei de Deus, você vai orar, você vê seu pecado. Você vai dormir, você vê seu pecado. É porque ele está dentro de você. E aí o que ele falou? Ele falou assim, olha, Senhor, faz o seguinte, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. A palavra Deus, ele quer dizer assim, tenha misericórdia de mim, todo-poderoso. Segundo o quê? Segundo a tua benignidade. Agora, apaga o pecado. Olha, limpa minha mente. Limpa ela. Apaga. Apaga tudo que eu fiz. Vira essa página da minha vida. Segundo o quê? Ele fala, segundo as multidão das tuas misericórdias. Isto é, ele fala assim, eu sei, Senhor, que tu és justo, mas sei que tu és bom. A sua benignidade, olha para mim, não olha segundo o meu merecimento, mas olha para a minha necessidade, bota a sua misericórdia, porque a palavra misericórdia quer dizer o amor que tira o homem da miséria. Davi está dizendo, Senhor, me tira dessa miséria, Senhor, me tira disso. Ou quer dizer, o Deus que não leva em conta a sua miséria, isto é, um Deus que você está lá miserável como Davi, mas quando você se arrepende, Deus não leva em conta aquela miséria. Deus, você se arrepende e o que ele faz? Ele vira a paz da tua vida e você vai escrever uma história abençoada para a glória de Deus. Aí ele fala assim, Senhor, lava. Olha a expressão, pastor Marcelo, que ele usa. Lava, Senhor, completamente as minhas iniquidades, isto é, não deixa nada para trás. Não deixa nada. Limpa tudo, Senhor. Todas as minhas iniquidades faz o quê? Purifica o meu pecado. Né? Se fosse olhar o termo hoje, eu quero a partir de agora ser um carro zero. Começar do zero. Vou virar a página. Vou começar essa história. Sabe por quê, Deus? Sabe o que ele está dizendo no versículo 3? Ele está dizendo, eu estou angustiado. Sabe por quê, Senhor? O pecado está sempre diante de mim. Eu quero sair dele, eu vou deitar e está lá. Eu vou trabalhar, eu está lá. Eu saio, eu está lá. Eu vou fazer minhas obrigações, eu está lá. Eu vou falar no seu nome, ele está lá. Então, Senhor, só o Senhor pode tirar isso de mim. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Só Deus pode tirar as nossas transgressões. Aí o versículo 10, vocês sabem muito bem, né? Ele fala assim, ele sabe como é que ele fala? Crie em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, mas me dá a alegria da salvação. Olha o que ele está falando, Senhor, crie em mim. Vamos usar a expressão coração, né? Mas me dê agora, Senhor, um intelecto, uma sensibilidade, uma vontade nova, limpa, sem as transgressões. Apague essa transgressão. Eu quero pensar diferente. Eu não quero mais pensar em adultério. Eu não quero pensar mais em matar como matei Urias. Eu não quero fazer porque o Davi já havia transgredido a lei de Deus há algum tempo. O coração dele já estava sujo. Ele não ia, em vez de ele ir para a guerra, ele estava lá em cima do terraço, né?
faz troca para mim. Olha, Senhor, e renova em mim um espírito reto. Eu costumo dizer, pastor Marcelo, que o espírito de Davi entortou. Né? Aí você vai dizer assim, mas espírito entorta? É. Pega Romanos capítulo 8, versículo 16, ele fala assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Davi perdeu a direção, Davi cortou o relacionamento. Aleluia. Ele cortou esse contato. Tanto é que ele falou assim, não me lance fora da tua presença, isto é, continua com a tua misericórdia sobre a minha vida. Não faça isso comigo, Senhor. Não me lance fora da tua presença, porque ele queria dizer o seguinte, Senhor, só tem uma solução para mim, só tem um jeito para mim, eu estar na tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando ele usou a palavra não retire de mim o teu Espírito Santo, é porque o Espírito Santo ainda não tinha saído de Davi, porque se o Espírito Santo tivesse saído de Davi, Davi não ia se arrepender, mas o Espírito Santo estava tocando Davi, e Davi estava arrependido. Agora o mais triste de Davi foi esse, olha, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Sabe o que ele estava dizendo, Marquinhos? Eu quero te ver outra vez. Deus, eu quero te abraçar outra vez. Deus, eu quero estar com o Senhor outra vez. Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor outra vez. Eu quero chorar na sua presença. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero ter prazer em fazer a tua obra. Quero ter prazer em contribuir na tua obra. Aleluia. Uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão, nós que conhecemos a palavra de Deus, é não sentir mais a presença de Deus. Né? Quando Jesus fala assim, bem-aventurado os livres de coração, porque eles verão a Deus, ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado os livres de coração, porque eles vão ver Deus. E ver Deus aonde? Você vai ver Deus na sua vida. Você vai ver Deus na sua família. Você vai ver Deus no seu trabalho, você vai ver Deus nos seus filhos, você vai ver Deus na sua prosperidade. E quando você partir daqui, você vai ver Deus, aleluia. E você vai viver com Ele, você vai estar com Ele. É fácil? Não. Não é fácil. Tem uma coisa interessante, porque nós temos uma natureza decaída lá do Éden, ou não? É. Porque quando o pecado está ali, irmão, não tem problema. Mas quando ele entra aqui, aí danou, ou não? Enquanto ele está ali, por que Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 21 e 22, ele fala assim, olha, examina tudo, mas você retém o bem. Ele não te proibiu você examinar. Mas não seja uma lata de lixo, né? Você viu, enquanto ele está lá, ele não contamina você. Né? Capítulo 39 de Gênesis, lembra de José? Na casa de Potifar. Né? Olha que perigo que ele estava. Potifar é eunuco, rapaz. Sabe o que José fez? Ele estava lá. O pecado estava lá. Ele se mandou. Porque ele falou assim, ou eu corro ou eu caio. Eu tenho que escolher aqui. Enquanto o pecado está lá, não tem problema nenhum, irmão. O problema é quando está... Você lembra do jardim? Claro que vocês não viveram no jardim do Éden, não, né? Você pode viver no jardim da sua casa, mas do Éden não, né? Mas você já leu sobre isso. Né? Estava muito legal. Porque Deus avisou, olha aqui, ó, você pode comer de tudo que você quiser, pode comer todas as árvores, mas tem uma ali, olha, o mal, pastor Marcelo, estava lá, ou não? É a internet de hoje, ou não? Eu falo que a internet de hoje é o jardim do Éden. Tem muita coisa boa, mas tem a árvore do bem e do mal, está lá. Né? Aí, enquanto a árvore estava lá, problema nenhum, relacionamento com Deus, sem problema nenhum, ou não?
Né? Aí Deus falou assim, ó, pode tocar em tudo. Irmão, olha como é que Deus é maravilhoso. Um jardim cheio de frutos, cheio de árvores. Claro que eu estou falando aqui, foi Moisés fez essa figura, não sei se a figura é essa que Moisés falou, eu sei que Moisés falou para nós entender. Né? Aí o que acontece? O que acontece? Né? Coisa quer tentar você? Proíbe. Né? Eu acho que Adão e Eva nem tinha percebido a árvore proibida e falou, ai, a gente vai virar churrasco no inferno, mas que é bom é. Né? É proibido da vontade. Está proibido, não pode, então acabou, sai fora. Ou não? Eva foi para lá. Né? Agora, tem uma coisa muito importante que nós, como igreja do Senhor, temos que perceber. Você vai pegar no capítulo 3, versículo 6, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Eva chegou, primeiro, ele diz assim, ó, Eva, ela percebeu que a árvore era boa para se comer. Era agradável para os olhos. E era desejável para conhecer, para ter conhecimento. Aí ela pegou o fruto, comeu do fruto e deu para Adão. Adão pegou, comeu, aí o Zé dançou. Né? Agora, preste atenção numa coisa. Olha o que acontece. Quando ele disse, ela olhou e viu que era bom para comer, concupiscência da carne. Quando foi agradável os olhos, concupiscência dos olhos. Quando ela viu que era desejável para alcançar conhecimento, soberba da vida. E é o que leva o homem ao pecado, leva o homem a contaminar o coração. Ou não? É o que leva. O peixe não perde pela boca, ele perde pelos olhos. Não é? Ele perde pelos olhos. Porque o peixe, quando ele olha, e olha a isca, né? Quer dizer, se ele fosse inteligente, ele olhava e falava, espera aí, por que estão botando uma isca para mim? Qual é a razão? Não, ele vê a isca e fala, nossa, é hoje. É hoje que eu vou. Se ele soubesse que debaixo daquela isca, né, a Bíblia diz que o inimigo ele tem a astuta cilada do inimigo. Né? Olhou, desejou, quando viu que era agradável os olhos, né? Alguém conhece jiqui aqui? E ninguém, Zoli. Jiqui, o peixe, uma coisa feita de taquara, papai fazia muito. Até que papai falava uma coisa interessante. Ele falava que casamento é igual peixe no jiqui. Quem está fora doido para entrar, quem está dentro doido para sair. É brincadeira dele, era brincadeira, mas tem algum que é verdade. Então é o seguinte, quando ele chega diante do jiqui, irmão, está aberto, só que lá tem uns bambu para cima, quando você entrou, ele fecha. Aí você quer sair, não pode, no outro dia você está na frigideira. Porque ele olha, deseja e lá vai. Quando vê, dançou. Né? O pai botava o jiqui lá, coitadinho do peixe. No outro dia, estava cheio de peixe, rapaz. Tudo para a panela. Né? Foi isso que aconteceu com Eva. Aí deu Adão. Quando Adão percebeu, irmão, você vai ver logo no capítulo, no versículo, isso foi no versículo 6, no versículo 8, você já vê assim, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, no virada do dia. Escondeu Adão e Eva no meio das árvores do jardim. Aí chamou Deus, Adão,
Adão, onde estás? E Adão falou, olha, Senhor, eu ouvi a sua voz suando no jardim. Eu temi, porque eu estava nu e me escondi. Aí alguém vai perguntar para mim, mas pastor, espera aí, Deus não sabe de tudo? E não sabia que Adão tinha pecado? Claro que Deus sabia. Claro. A palavra, quando Deus falou assim, Adão, onde tu estás? O que Deus estava falando para Adão? Adão, não foi para isso que eu te criei. Eu não te criei para você ficar atrás de árvore, não, rapaz. Eu te criei para você tomar posição. Eu te criei para você me adorar, para você me louvar. Eu criei você para você ter comunhão comigo. Não é para ficar escondendo atrás de árvore, não. Mas sabe qual é a nossa sorte? Que eu tenho que continuar, porque senão, se eu parar aqui, dá. Eu sou muito enrolado para pregar mesmo. Muito enrolado. Foi que Deus fez uma promessa. E a mesma tentação que foi feita a Adão e a Eva, foi feita a Jesus. A mesmazinha. A mesma. Por que Paulo, ele chama Jesus do segundo Adão? Porque quando Jesus quando termina o batismo, a Bíblia diz que o Espírito, você pega o capítulo 4 de Mateus, os 4 evangelhos, pelo menos 3 evangelhos, ele resiste muito bem isso aqui, você vai ver com letra maiúscula assim, e o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, isto é, para ele passar a mesma prova que Adão passou. Mesma prova. E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E aí apareceu o tentador para ele e disse assim, espera aí, você não é filho de Deus? A Bíblia diz que ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Aí você, espera aí, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras te transformem em pão. Aí Jesus falou assim, mas está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, não vou fazer igual Eva, porque enquanto o pecado estava lá, quando Eva e Adão ele trouxe o pecado para dentro do homem. O pecado contaminou o coração do homem. O pecado ele contaminou o intelecto, a sensibilidade. Por isso que é tão difícil de sair. Por isso que é tão difícil sair. Mas Jesus, ele não venceu. Eu sempre falo isso, Jesus não venceu o mundo com poder. Não, isso não seria fácil. Não, ele venceu com o caráter. O caráter formado o quê? Com a palavra, que ele era a própria palavra. Não é? Quando ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, era a concupiscência da carne que ele estava rejeitando. Não quero, essa oferta eu não quero. Aí pegaram Jesus e levaram para o pináculo do templo, aonde todo judeu passava e olhava. E aí o diabo chegou para ele e disse assim, olha aqui, você não é o filho de Deus? Lança aqui daqui abaixo. Porque está escrito, e está lá no Salmo 90, versículo 10, vai lá e vê. 90, não, 91, daqui a pouco vocês vão pedir para orar minha Bíblia. Está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te pegar pela mão e mal nenhum, e você não vai tropeçar em pedra nenhuma. E Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, concupiscência, isto é, soberba da vida. Ele está dizendo assim, pastor Guilherme, pula daí, rapaz, quando você flutuar, a turma vai te aplaudir, poder, tem muita gente correndo atrás disso, eu vou aparecer, na igreja tem muita gente querendo aparecer, ou não? Aqui não, aqui não. Meu pai dizia que todo mundo que se acha se perde, ou não? Canta para aparecer? É isso? Isso é soberba da vida.
correndo atrás de poder, eu quero mandar. Né? Tem gente que não manda nem em casa. Né? Não tem aquela história? Se o senhor mandar, eu não estou mandando nem em casa. Ai, Jesus do céu, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos homens. Aí, irmão, eu vou acabar me perdendo aqui. Olha o que ele faz. Ele falou, não, eu rejeito. Eu não quero poder. Porque ele tinha caráter, irmão. Você nunca vai vencer o mundo com poder. Você nunca vai ser lá assim, namorar o pecado e dizer assim, Deus vai cuidar de mim. Não vai. Você tem que vencer o mundo com caráter. Deixa a palavra de Deus fazer o teu caráter, formar o teu caráter. Quando você tiver o caráter de Cristo, vai levantar o mundo e o inferno. E você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Jesus falou com Satanás assim, sabe, irmão Euseni? Naturalmente falou assim, olha, eu rejeito isso tudo. Eu não quero poder, eu quero salvar. Eu quero que a igreja... Eu quero que a igreja nasça e seja um poder nesse mundo. Aí eles pegaram e levaram Jesus lá para um monte bem alto, né? E falou e mostrou, olha que coisa interessante, ele mostrou todo o reino desse mundo e a sua glória. Ele falou, olha, tudo isso eu vou te dar. Com concupiscência do... Está vendo? Ali, ó. Vou te dar tudo isso. Se você prostrar-te a me adorar. A proposta era boa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus tem uma proposta melhor para você, tem uma proposta melhor para mim. Deus tem o céu para nos dar. Deus tem a vida eterna para nos dar. Deus tem a vitória para nos dar. Aí Jesus falou assim, mas também está escrito. Porque, irmão, tem uma coisa muito interessante. Texto sem contexto é pretexto para heresia e falsa doutrina, não. Então, a Bíblia está o que está escrito e o que também está escrito. Porque a própria Bíblia vai interpretar a Bíblia. Essa é a verdade. Ontem eu estava vendo um debate, nem vi todo, não. Tá? De uma pastora, se diz pastora, né? Que ninguém está aqui, ninguém tem preconceito, mas ela formou aquela igreja de homem efetivo, né? E está lá, estou aqui com a minha esposa, e encontrando argumento na Bíblia, tentando encontrar argumento na Bíblia para poder ter a igreja dela. Né? E nós temos que ter muito cuidado com isso. E alguém chega assim e fala assim, mas é igreja, é igreja, é igreja. Temos que ter um cuidado muito grande, meu querido. Mas tem uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante. Jesus que rejeitou, Jesus que resistiu à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. E quando João vai escrever sua carta, capítulo 2 da carta de João, no versículo 15 e 16, ele fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne e a soberba da vida. Aleluia. Né? Por isso que quando a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 2, ele diz o quê? Olhando para quem? Olhando para Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo, irmão, Paulo nos dá uma solução para isso, para limpar o nosso coração. Primeiro, ele fala de um coração limpo, né? Ih, rapaz, agora foi. Primeiro, ele fala de um coração limpo. Ele fala assim, Colossenses 3, 1, 2, 3 e 4. Ele fala assim, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que estão embaixo, porque vós já estáis mortos. E a vossa vida
está escondida em Cristo e em Deus. Quer dizer, a tua vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Olha, você está seguro, querido, ou não? E o versículo 4, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, e Cristo que é a nossa vida. E quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, vós manifestareis com Ele em glória. Olha que coisa linda. Primeiro ele fala assim, olha, se você é ressuscitado com Cristo, se você é ressuscitado com Cristo, pensar, olha como é que a mente está limpa, ó, eu não penso mais nas coisas daqui, né? Você pega o Salmo 119, parece que é o versículo 36 e 37. Ele fala, Senhor, feche os meus olhos para que eu não veja a vaidade desse mundo. Né? Às vezes nós somos cristãos igual porco olhando para baixo. Já notou que porco não olha para cima? Já notou? Está rindo, o caso é sério. Você nunca vai ver um porco fazendo isso. Tem gente que está na igreja, irmão, que só olha para baixo. Ele se perde com coisas pequenas. Olha o que Paulo fala assim, ó, se já ressuscitado. Quando ele fala já ressuscitado, você tem que ter morrido. Porque eu nunca vi vivo ressuscitar, já viu? Jesus espera, pega o capítulo 11 de João, você vai ver que Jesus espera Lázaro morrer, ficar sepultado 4 dias para depois ressuscitar. Porque senão não era ressurreição. Aí ele fala assim, olha, já que você é ressuscitado com Cristo, quando ele fala que você é ressuscitado com Cristo, você vai ter que ter morrido com Cristo. Né? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O que diz Gálatas 6, 14? Diz assim, ó, longe de mim a me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, a qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Aleluia. Olha o que Paulo fala. Pastor Pedro, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, olha, longe de mim a me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Quando ele fala na cruz de Cristo, ele está falando no Evangelho, na mensagem que transforma. Você pega Coríntios 1, 18, ele fala que a mensagem do Evangelho pode ser loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que quando o Evangelho chegou na vida dele, mortificou ele para o mundo. A palavra morte ou crucificado quer dizer, eu perdi a sensibilidade para o mundo perdeu a sensibilidade para mim. E quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o que ele fala? Ele fala assim, olha, aqui, agora eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E pela fé que eu vivo na carne, eu vivo pela fé de Cristo, porque Ele me amou e morreu no meu lugar. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando crucificaram Cristo, me crucificou junto, eu morri com Ele. Quando mataram Jesus, o mundo falou, está vendo? Ele é o profeta, mataram Ele. Para o mundo, Jesus morreu. Mas Ele desceu o inferno, Ele venceu a morte e o inferno, e levantou e ressuscitou para a glória de Deus. Olha o que ele fala, agora eu estou crucificado, eu morri com Ele, e quando sepultaram Ele, eu fui sepultado com Ele, mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para uma nova vida, aleluia. Por isso que Paulo fala assim, olha, ele fala assim, olha, agora está dizendo, ih, rapaz. Se já é ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. O direcionamento, né, é o que Paulo escreve quando fala sobre a morte. Capítulo de número 5, versículo 7, 2 Coríntios, ele fala, vivamos por fé e não por vista, isso é, olhamos com os olhos da fé, aleluia, buscamos o céu, né? A árvore que sustenta a igreja, irmão, a raiz dela não está no chão, não,
A árvore que sustenta a igreja, a raiz está no céu. É de lá que vem a nossa alimentação, é lá que nos sustenta, é lá que nos dá graça, é de lá que vem a bênção da nossa vida. Aí ele fala, pensai nas coisas que são de cima e não da que estão na terra. Eu lembro muito da morte de José, né? Quem sabe do livro de Gênesis aí sabe, né? O livro de José, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Do número de 37 aos 50 só fala de José. Só o capítulo 38 que fala como é o nome da mulher, rapaz? Oi? Isso, Tamar. O único capítulo que fala é ali. O resto é tudo a história de José. Fala sobre José. Aí quando ele vai morrer, está com 110 anos, ele fala assim, olha, vocês não vão me sepultar aqui não. Vocês vão jurar, bota a mão aqui, ó, e jura. Porque o meu lugar não é o Egito. Aleluia. Porque Deus vai cumprir a sua promessa que fez a Abraão, a Isaac e Jacó. E vai passar por aqui, vai pegar e quando eu sair daqui, e quando vocês saírem daqui, sabe o que vai acontecer? Vocês vão levar meus ossos, porque eu não quero ser sepultado do Egito. Irmão, nós não somos desse mundo. Eu costumo dizer que o céu, você pega Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele fala que lá, fala assim, olha, a nossa cidade está no céu, da onde nós devemos esperar Jesus Cristo em glória. O céu não é o seu destino, o céu é o seu lugar, aleluia. O céu é o lugar da igreja. Que Deus abençoe, irmão. Vamos encerrar, né? Eu estava na minha cabeça, porque, irmão, eu nunca termino mensagem, sabe por quê? Eu sou enrolado para pregar, eu falei isso. Muito enrolado. Né? Eu tinha que falar agora o que Paulo fala no capítulo 3, tá? Como você se livrar dessas coisas, como você se livrar dessa sujeira que está no coração. Tá, você pega o carro, chega em casa, Colossenses 3, versículos 5, 6, 7, 8, 9, tá? Aí ele vai falar o que você tem que fazer para você limpar o teu coração. Aí, dali para frente, irmão, ele começa a falar como é que você vai se revestir. Tá? Aleluia. Chega no versículo 12, ele fala uma coisa interessante. Ele fala uma coisa interessante no versículo 11, né? Que ele fala assim, ele fala assim, olha, aonde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro. Cito, nem servo, nem livre, mas Cristo, tudo em todo. Já pensou, irmão? Olha essa comunidade aqui, Cristo tudo na vida do pastor Marcelo, Cristo tudo na vida do pastor Pedro, Cristo tudo na vida desse jovem aqui, Cristo tudo na sua vida, irmão. Olha, ver quando Cristo é tudo na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós somos um povo forte, aleluia, marchando em direção ao céu. Aí ele fala assim no versículo 12, só vou citar, tá? Só vou citar. Revestível de eleito de Deus, amado, santo, amado, e de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Longanimidade, irmão, sabe o que é? É o amor e a paciência junto. A gente, às vezes, tem tanto amor, mas não tem paciência, viu? Já falou assim com alguém? Eu te amo, mas eu tenho vontade de te arrebentar, hein?
A longanimidade é o maior atributo de Deus. Porque Deus, além de me amar, Ele tem paciência comigo, ou não? Eu erro hoje, aí Ele usa a misericórdia como usou com Davi, né? Ele usa a misericórdia e fala assim, ó, eu vou dar mais um dia para ele, aleluia. Eu vou ajudar ele vai ser abençoado, né? Essa é importante. Agora o versículo 13 rebenta a gente, hein? O 13 rebenta a gente. O 13 é brabo. Suportando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. E se alguém tem alguma coisa contra outro, como Jesus perdoou, perdoa também. Tem gente que você tem que suportar. Não é mole não, né, pastor Marcelo? Amar, a gente tem que amar todo mundo, um perto, outro longe. Mas tem algum que está tão perto de você que você tem que suportar. Né? Aí ele fala uma coisa no versículo de número 14, 15. Não, 15, 16. Não, 14, 15. Mas, revestido do amor, porque ele é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, a qual foste chamado, para um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Muito obrigado, Deus abençoe. Nosso pastor presidente vai orar e vai nos despedir com a bênção apostólica.